Então vamos lá, meus amigos. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Vocês já ouviram falar no caso Wallace Souza, que inclusive se tornou série na Netflix, uma série chamada Bandidos na TV, o caso Wallace, né? Qual que é a desse Wallace, né? O Wallace Souza era um comunicador, um apresentador de TV lá de Manaus, uma TV cujo formato era algo mais ou menos estilo Alborguete, estilo Datena, né? Onde ele fazia ali o apanhado das notícias criminais e reportava, obviamente, com finalidade de orientar, né? Com finalidade de fazer uma espécie de combate ao crime por meio da exposição, da mídia, né? No sentido de antecipar aos seus ouvintes, né, alguma questão, alguma tendência lá do crime, enfim. Soma-se o fato dele ser um excelente comunicador com esse formato que é, né, o que dá a liga aqui no Brasil, né? A gente sabe muito bem, por isso que o Datena faz sucesso, gente. E o brasileiro, ele tem, digamos que assim, para além dessas questões da pornô chanchada, o brasileiro também tem uma sede de sangue, né? Gosta de ver essas notícias. Então, misturou isso aí tudo e não demorou muito para Manaus ter uma espécie de mito, né? Um fenômeno de popularidade, né? Que foi o Wallace. E aí, é lógico, diante de todo esse apelo, não demorou muito para ele querer se aventurar na política, dando, digamos assim, uma abrangência maior ao seu trabalho ali, o Canal Livre. Eu lembro que quando ele foi eleito, né? Eu lembro sim que eu vi o documentário. Foi uma eleição muito expressiva, se eu não me engano, o mais bem votado da história do Estado, né? E aí, é claro, por ele estar envolvido nesse nicho, ele queria continuar esse trabalho, né, como se fosse dando um complemento ali para o que ele já fazia no canal. E aí não demorou muito para ele começar a mexer com o peixe graúdo, e isso acabou voltando para ele, né? Voltou inicialmente por meio de uma acusação, algum relato vindo de um criminoso em especial, que se chamava Moacir, tinha o apelido de Moa. Ele era um preso assim tão envolvido no crime organizado que ele queria ficar numa cela especial, porque se ele fosse para uma cela comum, ele saberia que talvez ele iria perder a vida, né? Então, ele acabou entrando em alguns acordos com as polícias, né, até inclusive de delação premiada. E numa dessas delações ele acabou falando que o grande líder da quadrilha era o deputado Wallace, que já na altura já era deputado. Quando ele estava ali na televisão ainda investigando crime, etc, etc, ninguém tinha feito nada a esse respeito. Quando ele virou deputado, aí as coisas foram aparecendo. Eu não estou querendo comprar aqui o barulho dele não, mas isso foi o curso dos acontecimentos, tá? E aí, beleza, né? Ele, obviamente, negou quando esse Moa colocou o nome dele lá como o chefe da quadrilha. Ele negou isso. No final das contas, não tinha prova nenhuma. Era apenas um relato de um criminoso. Então, ele usou dessa premissa para falar: não, isso aí é um grande delírio. Esse cara tá viajando. Nem conheço esse cara. Nunca vi esse cara. Né? Nem sei como é que é a aparência dele se me colocarem de frente. Aí, conversa vai, conversa vem. Ele já estava no meio desse imbróglio. Num belo dia, eis que surge no jornal. O jornal recebeu uma foto do Wallace com o Moa na casa do Wallace, num dia de churrasco, assim, num domingo de churrasco, na piscina. Os dois ali na piscina, a foto eles, né, acenando para a câmera, como se fossem amigos, né, amigos próximos. Afinal de contas, você está na casa de um deputado, né? Você não pode ser qualquer um, né? E aí que o caldo do feijão foi engrossando, a polícia foi investigando mais e foi começando a fazer algumas ligações que era um tanto quanto suspeitas, né? Porque assim, às vezes o programa dele começava lá, né? O canal livre, já diante de um furo de reportagem, né? Onde uma pessoa, sei lá, alguma pessoa envolvida no crime organizado, no tráfico, foi encontrada segundos depois, morta, pela equipe de reportagem dele. Né? Ele chegava com muita antecipação
nos locais do crime. Então, eis que a denúncia foi formalizada, que além deles terem um braço no tráfico, também eles tinham também uma espécie de grupo de extermínio, que isso era, digamos assim, uma espécie de substrato do programa dele, né? Olha, você vê o nível da perversão, quão doentia é a cabeça desse sujeito, considerando que era verdade. Porque, no final das contas, ele nem chegou, ele nem chegou a ser condenado, se eu não me engano, por causa disso aí. Ele morreu antes, ele tinha, se eu não me engano, eu lembro quando eu assisti o documentário, ele tinha um problema, acho que um problema hepático, e eu não sei se era hepático ou renal, eu sei que ele, né, piorou, ele deu o caso dele se agravou e ele passou os últimos dias dele no hospital até ele falecer. Claro que a família fez isso, um uso político disso, uma instrumentalização política em cima disso aí, falando que foi a elite amazonense. Ele tinha umas tretas também numa cidadezinha ali, não tão muito distante de Manaus, mas uma cidade grande também, se eu não me engano, chamada Coari. E aí, enfim, por que eu tô falando do caso Wallace, gente? Porque o canal Psicoeducação vai voltar às suas, ao seu tema central, que é isso, psicologia, criminal case, cinema, tudo aquilo que eu gosto, que eu acho que tá transversal a questões relacionadas à psicologia, né? E, claro, eu conversei com a Paula Litaif, que era uma jornalista investigativa. Ela participou do documentário da Netflix e eu conversei com ela e eu chamei ela para a gente fazer uma live, conversando melhor, explorando um pouco ali questão de bastidores, nuances a respeito desse caso, por ela ter sido uma repórter ligada a esse caso, ela tem muita informação e a gente poderia aqui fazer uma live para a gente conversar melhor sobre esse caso, né? Vindo do depoimento direto da fonte. Eu acho que seria interessante e seria uma inauguração, um retorno triunfal aqui para as nossas atividades normais. Aqui eu vou pendurar essa questão da política, né? Pendurar as chuteiras da política e começar a falar novamente daquilo que eu sempre quis falar aqui no YouTube, né? Que eu tenho uma bagagem. Eu só fui catapultado para a política por uma questão vocacional, mas o canal Psicoeducação está de volta, tá? Isso que eu quero anunciar para vocês. Inclusive foi isso que eu falei em alguns vídeos anteriores, que vem novidade por aí, que nós iremos voltar. Então nós iremos iniciar com uma live com a Paula Litaif, que foi a repórter investigativa do caso Wallace, que participou do documentário Netflix, e vai ser uma live pica. E eu conto com a presença de todos vocês, tá? Então é isso, por enquanto, é isso. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.